Boa tarde a todas e todos. Primeiro, assim, uma pequena correção, né, que eu acho que o meu currículo está um pouco desatualizado, né? Mas fazem, acho que não sei, uns 38 anos. Eu me formei em 1984, então, fazendo as contas aí, é um pouco mais que 32, né? Mas é que eu comecei cedo, né, como estudante de enfermagem, então, por isso, esse tempo, né? Eu estava vindo para cá hoje e escutei no rádio que hoje é o Dia do Amigo, né? E na enfermagem, a gente começa a trabalhar, começa a se relacionar com... E são todos colegas, né? Colegas. E só que no decorrer do nosso exercício profissional, a gente acaba formando, né, muitos amigos, né, pela convivência, nos plantões, né, no plantão, principalmente plantão noturno, né? Quem trabalha no plantão noturno sabe que, muitas vezes, mais do que durante o dia, tem que haver um trabalho de equipe, de cooperação entre um e outro, para que a assistência, né, ao paciente ela consiga se dar, principalmente quando há uma sobrecarga de trabalho, principalmente quando, né, existe um déficit de pessoal. As pessoas acabam se dando as mãos e conseguindo levar minimamente, de forma adequada, o atendimento da enfermagem. Quero agradecer, eu acho que a iniciativa, mais uma iniciativa do corpo diretivo do Corém, e organizado, muito bem organizado, como sempre, pela comunicação do Corém, de nós estarmos fazendo esse evento que está ocorrendo agora, né? Ocorreu hoje de manhã, agora à tarde, que eu acho que é um momento de a gente poder falar certas coisas, discutir, né? E essa questão de falar sobre a fiscalização não é um favor que eu estou vindo aqui fazer, ou que o Corém, né, incluiu dentro da programação. Não, isso é uma obrigação do Corém. E eu acho que o Corém tem feito, de uns anos para cá, uma comunicação, né, de diversas formas. Eu me lembro quando eu me formei, logo em seguida, comecei a trabalhar, e a gente sabia que existia o Corém, um tal de Corém, mas que a gente nunca sentia ele, né? A gente nunca via ele, né? Os representantes do Corém. A gente sabia que existia, mas era algo abstrato, algo que a gente não conseguia sentir no dia a dia da gente. Então, acho que isso, principalmente nos últimos anos, houve uma mudança muito, né, eu posso falar de 2015 para cá, houve uma mudança muito grande na comunicação, né? Hoje nós temos aí, além do site, nós temos Facebook, Instagram, YouTube, enfim, Twitter, do Conselho. Não é o Facebook do presidente, que mistura, né, o pessoal com o Corém. Não, é o Facebook do Corém, onde são tratadas as questões do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu acho que essas formas de comunicação, isso é uma coisa que a comunicação tem feito, né, muito, e a diretoria cobra que se repita para os profissionais acessarem isso, para saber, para se inteirar. Para a gente não ouvir, de repente, algumas afirmações que demonstram desconhecimento, né? Por exemplo, às vezes se ouve, agora, nos últimos tempos, falta transparência. Opa, mas como assim transparência? Está tudo aqui, principalmente no site, a prestação de contas que se faz anualmente para o TCU, né, presidente? E onde
ali, na prestação de contas para o Tribunal de Contas da União, está detalhado exatamente até o centavo que é usado e para que é usado. Né? Então, a gente tem que, às vezes, cuidar e se informar primeiro, né? Antes da gente fazer algumas afirmações. Isso é uma coisa que, às vezes, claro, chateia, né? Mas a gente tem que continuar repetindo. Olha, pessoal, se apropriem das informações. Está tudo dado. Né? Nós fizemos encontros regionais. Esse ano foi feito encontro regional em Santa Rosa, Santa Maria, Santa Pelotas, Uruguaiana, enfim, todas as cidades, para prestar conta, para passar informações e estar à disposição para orientar, para informar, para esclarecer. Esse é o papel do Conselho. Esse é o papel do Conselho, é a obrigação. Tá? E, bom, então, indo para o assunto da fiscalização, é um assunto, certamente, sem nenhuma polêmica, não tem problema nenhum, eu apenas vou falar, né? Mas a gente, dentro da fiscalização, a gente também ouve muita coisa que está dado, né? Mas a gente ouve lá no Twitter, no Facebook, algumas afirmações que não conferem com a realidade. E a gente, às vezes, vai retransmitindo algumas publicações. E a gente sabe que a gente tá vivendo e viveu intensamente um período muito difícil, onde a informação pautada pela veracidade era um artigo, né, de luxo. Felizmente, eu acho que vamos começar a retomar informações à população de forma mais adequada. Né? Bom, em relação à fiscalização, o título é o que a fiscalização fiscaliza, né? O que é fiscalizado pelo Corém. É lógico que o título poderia ser muito maior, né? A gente poderia dizer o que nós fiscalizamos, como nós fiscalizamos, como é que está instituído, né, as normativas sobre a fiscalização, o que pode ser notificado, quais são as limitações que o Departamento de Fiscalização, não só do Rio Grande do Sul, mas de qualquer regional do Brasil, tem. Né, porque, infelizmente, a gente não tem, apesar de se dizer que a fiscalização do exercício profissional, não só da enfermagem, mas como de qualquer outra profissão, eles têm o poder de polícia, né? Está lá, mas o poder de polícia de fiscalizar, de adentrar as instituições, de exigir documentos, de poder conversar com os profissionais, né? De não haver o impedimento da entrada da fiscalização. Agora, em termos de modificação de situações encontradas, aí é uma outra, né, uma outra coisa que foge um pouco dessa coisa do poder de polícia. A fiscalização do Corém-RS, de qualquer outro conselho regional, de qualquer profissão, ele não pode, o Corém não pode chegar lá e dizer, vou fechar esse serviço. Ele não tem condições, ele expõe a população ao risco, ele expõe os profissionais ao risco de se prejudicarem. Naquele momento, o fiscal não pode fazer isso. Pode haver a interdição ética de uma instituição? Até pode, mas tem que seguir todo um rito processual, onde tem que ser analisada uma série de fatores, né, inclusive a repercussão social que aquilo vai representar. Vocês imaginem fechar vamos dar um exemplo aí, um único hospital de uma cidade. Qual seria a repercussão, né? Bom, então, com isso eu quero deixar claro que a fiscalização ela não pode tudo. Ela, depois de feito o diagnóstico, depois de fiscalizado, e que se constata as irregularidades ou ilegalidades, a gente adota uma série de medidas que eu vou falar mais adiante.
Mas, lá no final, se a instituição não atender, a gente vai precisar recorrer ao judiciário. Certo? Bom, eu fiz algumas anotações aqui, um roteirinho para eu não me perder, né? Então, acho que, voltando ali ao título, né, o que o Corém fiscaliza? O Corém fiscaliza qualquer instituição que tenha profissionais de enfermagem atuando nela, não importa que seja 1, 5, 10, 200, 1000, e qualquer instituição onde são desenvolvidas atividades de enfermagem. Certo? Pode, e a gente encontra muito, né, instituições em que não tem profissionais, mas ali são executados procedimentos, né, de enfermagem. Então, a gente vai fiscalizar, e não adianta a instituição dizer que não pode fiscalizar porque não tem profissional atuando ali. Mas tem, né, atividades privativas da enfermagem que estão sendo executadas por pessoas leigas, ou que não têm competência legal para isso, né? E a gente, então, fiscaliza hospitais, pronto-atendimentos, atenção primária de saúde, né? Consultórios de enfermagem, home care, ILPI, eu já falei, clínicas dos mais diversos tipos, né? Muitas vezes consultórios médicos, mas que existe atividade, existem profissionais de enfermagem atuando naquele local. E aí a gente muitas vezes entra num embate com o proprietário, né, que muitas vezes é médico, na questão, né, de que o Corém não tem competência. Aquilo é uma clínica médica, está ligada ao CREMERS. Não, mas tem profissionais de enfermagem atuando ali e vai ser fiscalizado, né? Muitas vezes a gente tem que recorrer judicialmente para poder fiscalizar. Então, basicamente é isso, né? Já falei sobre a questão do título, né? E aí a gente pode entrar assim, como a gente fiscaliza? Eu tenho a impressão de que a maioria ela acha o seguinte: a fiscalização do conselho chegou lá na instituição, tem um determinado problema, a fiscalização constata, e aquilo vai ser resolvido imediatamente. Essa é a expectativa das pessoas. As pessoas desejam isso, esperam isso. E nós também desejaríamos que se resolvesse imediatamente. Mas, volto a lembrar, o Corém, qualquer conselho profissional, a fiscalização, não tem o poder de impor uma multa diária, fechar simplesmente um determinado serviço, né? Então, o processo fiscalizatório ele tem que seguir etapas. A primeira etapa é aquela fiscalização inicial, né? Depois, se fornece um prazo, tem o retorno. Mas, antes de falar sobre as etapas da fiscalização, o que o Conselho... Como é que é o planejamento da fiscalização do Conselho, né? Então, agora, a partir do mês que vem, a gente já começa a pensar, e até outubro, no máximo, a gente tem que estar com planejamento de fiscalização do ano de 2024 pronto. Pronto. Saber o que eu vou fiscalizar. Quais são as prioridades de fiscalização? E aí entra a diretoria, entra o corpo de conselheiros, que vão estabelecer quais são as prioridades de fiscalização. E aí tem N questões que se levam em conta. Bom, o tempo de não fiscalização, de não acompanhamento de uma instituição é um deles. A gente pode estabelecer que todo estabelecimento que teve um processo fiscalizatório arquivado há mais de 2 anos, a gente vai fiscalizar no ano que vem. Eu estou dando um exemplo assim, né?
A gente pode estabelecer que nós vamos priorizar, sei lá, atenção primária de saúde, assim como já se priorizou a questão das ILPIs em 2018, se eu não estou enganado, né? Para o ano que vem, certamente, a questão do atendimento à saúde do povo indígena é uma outra coisa que certamente tem que ser pensado. A gente não pode continuar relegando e fazendo de conta que não existe. E a própria questão da saúde prisional, né? Então, assim, a gente estabelece e nomeia todas as instituições que a gente vai fiscalizar naquele ano. Isso é programado, fiscalização programada. Existem também aquelas que não são programadas, que elas vêm através de denúncias formuladas junto à ouvidoria do Conselho. Então, vem a denúncia, né, de, enfim, déficit de pessoal, que não tem enfermeiro para acompanhar a equipe, né, de nível médio, que, enfim, que profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem estão sendo obrigados a executarem atos que não são da sua competência técnica, ética e legal. Enfim, uma série de coisas. Toda denúncia ela é verificada. Ela só não é verificada em algumas situações. Por exemplo, nós recebemos uma denúncia semana passada sobre déficit de pessoal em uma determinada instituição. Nessa semana, a gente recebe uma nova denúncia, déficit de pessoal na mesma instituição. E nós já fizemos a inspeção na semana anterior, muitas vezes constatado ou não constatado, enfim. Mas a gente já tem o diagnóstico, então a gente não vai repetir de novo, na semana seguinte, a mesma fiscalização, né? Ou, então, numa situação em que o processo fiscalizatório ele já está numa fase muito adiantada e que aí não se consegue mais incluir um novo objeto da ação. Vocês entendem? E se já tem o objeto lá, já é objeto da ação, é porque já está amplamente, fartamente comprovado dentro do processo fiscalizatório que, sim, há déficit pessoal, não há enfermeira em determinados turnos ou determinados horários, não tem responsável técnico, enfim. Certo? A denúncia, quando é contra a instituição, né, ela vai para a ouvidoria, e eu não sei se todos, né, sabem, mas assim, essa denúncia ela é sigilosa. A única pessoa que tem conhecimento de quem fez a denúncia é a ouvidora, que é uma enfermeira fiscal, inclusive, e que tem um perfil perfeito, né, para ser ouvidora. Ela sabe ouvir, ela tem um grande conhecimento na assistência, e aí ela vai... E só ela sabe quem fez a denúncia. Nem o presidente. O presidente deu uma saidinha, mas, assim, nem o presidente fica sabendo quem denunciou, nem o coordenador da fiscalização fica sabendo. Por motivos óbvios, né, pessoal? Porque, se não fosse sigiloso, primeiro, que ninguém iria denunciar nada. E a possibilidade da instituição tomar ciência de quem denunciou é muito grande. E a gente sabe o que aconteceria, né, se a instituição tomasse conhecimento que um determinado funcionário fez uma denúncia junto ao CONEM. Correto? Diferente da denúncia ética, né? A denúncia ética, se eu resolvo denunciar a Bianca, ou a Bianca me denunciar, ambos terão que se identificar. Tem que dar a tapa, né? Tem que assumir. Eu estou denunciando a Bianca, eu tenho que assumir que eu estou denunciando ela. Tá? Salvo raras exceções, né? Principalmente em questões de hierarquia. Eu sou técnico de enfermagem e eu estou denunciando a enfermeira RT da instituição. Certo? Bom, então, esses são processos fiscalizatórios que se instauram para
averiguar tudo aquilo que vem através de denúncias, vem através do Ministério Público, né, Ministério Público, vem através do Ministério Público do Trabalho, vem muita coisa também, da Vigilância Sanitária, vem muita coisa, assim como nós demandamos eles, né, eles nos informam de determinadas denúncias que eles recebem. E aí é importante a gente reforçar que, na fiscalização, a gente fiscaliza, e vou falar rapidamente, questões do exercício profissional. E aí vem uma questão, uma grande questão, né? Puxa vida, mas o Corém não faz nada, porque eles não estão com 2 meses de atraso salarial e o Corém não faz nada. Não é que não queira fazer, né? Não é que não queira fazer. O Corém não pode ser polo numa ação trabalhista, por exemplo. O Corém não pode, como autarquia federal, ser o autor de uma ação trabalhista. Não pode. O judiciário vai, né, nos devolver, e ainda com um puxão de orelha muito sério. Aí nós fechamos os olhos, o fiscal fecha os olhos? Não, não pode. O que ele faz? Inclusive, ele registra no processo. E aí nós encaminhamos para os órgãos competentes. Se é uma questão trabalhista, encaminhamos a informação para o Ministério Público do Trabalho. Se é uma constatação de exercício ilegal da profissão, para uma pessoa leiga, ou, né, como estava acontecendo numa cidadezinha aqui, serrana, onde eu fiz questão de ir, porque para ver se a gente eliminava pela raiz, né, que um hospital estava contratando cuidadores. Cuidadores. Bom, então, assim, as formas de a gente fiscalizar são isso: é planejamento, denúncias, demandas de órgãos de controle, e sempre que for necessário, a gente vai fiscalizar, a gente não deixa, né? Um dos indicadores de qualidade que a gente tem é a questão de número de denúncias relativas à fiscalização que entram e o número de denúncias averiguadas. E, felizmente, a gente tem assim um índice muito acima daquilo que o próprio COFEM estipula como necessário. Sempre acima, né? Mensalmente, aquela programação anual, a gente transforma em programação mensal. Então, todo fiscal ele tem uma meta mínima a realizar durante o mês. Muitas vezes o pessoal se queixa, né? João, tu está sendo muito... Mas, minimamente, tem que ser aquilo. E, graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe que pega junto e que a gente tem superado mês a mês, eu posso falar desde o dia 11 de janeiro de 2021. A gente supera a meta mínima estabelecida. Até porque é meta mínima, né? Então, a gente tem que ultrapassar essa meta mínima, né? Bom, quando eu falei que a fiscalização é um processo, porque a fiscalização ela é regrada através de uma resolução, a resolução COFEM 617/2019, onde ali diz como deve ser a fiscalização, né? O que é considerado uma ilegalidade, o que é considerado uma irregularidade, quais são as irregularidades e ilegalidades. Então, ali não consta notificar atraso salarial, por exemplo. É um problema sério, e que a gente encaminha para os órgãos competentes. Tá? Então, existe uma inspeção inicial, seja por denúncia ou seja dentro do planejamento, que o enfermeiro fiscal, anterior à fiscalização, ele faz uma pesquisa, né? Ele vê o quadro de pessoal, ele
pesquisa, às vezes, inclusive na internet, sobre aquela instituição. Ele pega o sistema que nós temos lá de informação, né, das informações, como é que está a situação daquele hospital, para ele chegar na instituição já mais ou menos conhecendo como é que está. Se é uma denúncia, ele leva a cópia da denúncia para saber o teor, e aí ele realiza a inspeção inicial. Inspeção inicial, ele vai visitar toda a instituição. A instituição tem 10 unidades, tem 3 UTIs, tem centro de material. Ele vai, obrigatoriamente, ele tem que passar por todos os setores. E, obrigatoriamente, ele tem que conversar com as pessoas. Com o enfermeiro da unidade, com os técnicos da unidade. Tá? Quando a gente chega numa instituição, por uma questão até de respeito, né? A gente está entrando numa casa que não pertence ao Corém, né? Então, até por uma questão de respeito, a gente tem que se apresentar, seja para a responsável técnica ou para quem está na coordenação naquele momento, e informá-los de que a gente, olha, a partir desse momento, a gente está realizando uma fiscalização aqui na instituição. E, logo que eu terminar a fiscalização, eu vou retornar para a gente conversar. E aí vai unidade por unidade, constatando, olhando documentos, olhando se tem uma escala de serviços. Porque não basta elaborar a escala e não deixar ela, não divulgar ela amplamente, né? Até para que, quando a fiscalização chega lá, tenha a escala para olhar e ver se aquilo que está na escala fecha com o que ele está vendo. Feita toda a fiscalização, ele obrigatoriamente, depois de conversar com o pessoal, porque muita coisa vem através da informação do pessoal. Aquilo que ele já está desconfiando, quando ele olha a escala, muitas vezes se confirma com a conversa que ele faz com a equipe. Isso é uma coisa que a gente tem, né, orientado, batido e insistido, né, que na inspeção inicial, a conversa com a equipe é fundamental. É fundamental. A gente sabe, claro, que tem pessoas que são mais expansivas, falam, né, e tem pessoas que são um pouco mais retraídas, tal. Mas, de uma forma ou de outra, elas têm que conversar com os profissionais. Bom, constatada irregularidades ou qualquer ilegalidade, isso é notificado formalmente e é fornecido um prazo para que o responsável técnico ou a instituição resolva aquela situação. Por exemplo, não existe um cálculo de dimensionamento de pessoal atualizado. Notifica a ausência de cálculo de dimensionamento. X dias para entregar. Né? No caso, são 60 dias. Por quê? Porque precisa fazer coleta de dados, de informações, para poder fazer o cálculo. Outras coisas são quase que imediato, né, o atendimento. Afastar um cuidador que está atuando na enfermagem, a notificação diz que tem que afastar de imediato. Outras coisas são 30 dias e por aí vai. No prazo maior, o fiscal retorna à instituição, exceto se a instituição comprovou documentalmente, né? Por exemplo, lá tinha um déficit de 10 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros, e eles documentam, através de escalas, através de contrato de trabalho. Não é muito usual isso, né? Não é muito comum. Mas, se eles documentalmente comprovado, até não seria necessário retornar. Mas existe a fiscalização de retorno e ele vai lá e vê por que não foi atendido tal item, por que não foi feito o cálculo de dimensionamento, por que não foi elaborado o manual de normas e rotinas, que é super importante, os POPs. Né? Por quê?
Muitas vezes é por dificuldade do próprio profissional. Tem muitos profissionais que, às vezes, têm dificuldade. O pessoal mais antigo, que não, né, para lidar lá com o computador, né, tipo, que tem que aprender na marra. Mas outros não fazem porque não querem. Ou porque, né, ou porque a instituição diz, não façam cálculo de dimensionamento. E quando a instituição, a diretoria, diz isso por um enfermeiro RT, e se ele entregar, né, a gente imagina que as relações ali já vão ficar. Mas é importante daí que o enfermeiro comunique a fiscalização, comunique à enfermeira fiscal, olha, eu não estou entregando porque eu fui proibida. Bom, aí a gente vai adotar outras medidas, né? Então, a inspeção de retorno, normalmente, ela é mais voltada para o enfermeiro RT, para cobrar as questões que ele tem que atender. Algumas vezes as pessoas, então, diante disso, elas dizem, puxa vida, mas a fiscalização veio aqui e só falou com o RT, nem deu bola para nós. Então, eu sempre digo, né, na inspeção inicial, ele tem obrigação de conversar com toda a equipe. No retorno, o objetivo maior é tratar das pendências. Não quer dizer que não possa, né, principalmente, e isso acontece com muita frequência, se sabe que o enfermeiro fiscal está no hospital, porque isso se espalha assim instantaneamente, né? Então, é muito comum o profissional chegar lá e bater no ombro e dizer, olha, eu preciso falar contigo. Então, ele tem que falar com esse profissional, né? Essa coisa da fiscalização estar numa instituição e se espalhar, que o Corém está lá, é interessante, né? Eu fui hoje de manhã num grande hospital aqui de Porto Alegre, e quando eu estava lá, eu comecei a receber WhatsApp. E aí, era impressionante. Aqui, eu até vou ler para vocês, eu não estou achando. Bom, mas assim, dizia alguém que provavelmente denunciou, mandou para uma enfermeira fiscal, e a enfermeira fiscal me repassou. Aí ela dizia assim, olha, disse para o pessoal do Corém abrir o olho aí. Está todo mundo sabendo. E eu estava presente. Nós fazíamos 3 minutos que nós estávamos lá. Olha, eles vão modificar todos os documentos, eles vão mudar todas as escalas de trabalho. Vocês abram o olho. Então, eu achei aquilo, e foi justamente hoje que eu ia falar para vocês. Então, tem essa coisa, né? E, casualmente, a gente constatou exatamente aquilo que estava sendo denunciado. Então, já teve instituições de grande porte que a gente mandou, fez um mutirão, né, de 6, 7, 8 fiscais para atacar várias frentes daquele grande hospital, mas, mesmo assim, todo mundo fica sabendo assim, em questão de minutos. Tá? A gente também não vai ficar dentro de um grande hospital fiscalizando durante uma semana, 10 dias, né? Apenas um fiscal. Aí sim, aí dá tempo para maquiar algumas coisas, né? Bom, feito o retorno, o enfermeiro fiscal ele vai fazer um relatório, ele vai fazer um despacho para a coordenação, para que a coordenação veja o que tem coisas pendentes? Tem. O que é que está pendente? É de responsabilidade do RT, do responsável técnico? Convoca o responsável técnico para tratar sobre isso aí. Tem coisas que não são da responsabilidade do responsável técnico. Autorizar a contratação de profissionais, né? Não é o enfermeiro RT que decide isso. Não é de responsabilidade do RT, é de responsabilidade da gestão. Desculpe.
não é responsabilidade do responsável do enfermeiro, a gente acaba enviando uma notificação extrajudicial. Nós temos um setor jurídico que é da fiscalização, é específico da fiscalização. Nós somos, acho que, um dos poucos regionais aqui no Brasil, na enfermagem, que tem um departamento jurídico dentro do departamento de fiscalização, né? A maioria, eles têm um jurídico que é para todo o conselho, né? Então, isso facilita muito. A nossa advogada e o advogado, eles têm já um grande conhecimento de enfermagem. Esses dias até eu mexi com a nossa chefe do setor jurídico, e ela usando uns termos assim, né, bem da área da saúde. E eu disse, mas o que é isso? Diz ela, sim, eu convivo com isso diariamente, eu participo de dezenas de audiências de conciliação e né, só falta a prática, porque o conhecimento eu já quase tenho. Então, a gente manda uma notificação extrajudicial, que é uma maneira mais formal, né, de notificar a instituição para o cumprimento da irregularidade ou ilegalidade. Muitas vezes, a instituição não dá nem resposta. Ou a velha resposta, que não tem recurso, que eles estão no limite né, de gastos, que uma série de coisas. Só que eles estão, às vezes, nessa situação há muitos anos, né? Não tivemos resposta, notificação extrajudicial, a gente encaminha para a agenda de conciliação administrativa. O que é conciliação administrativa? A gente convoca a instituição, o representante legal, junto com o enfermeiro RT, para conversar e tentar resolver, né, tentar entrar num acordo. A gente tem feito uma média mínima de 24 audiências de conciliação por mês. Não é pouca coisa, pessoal, porque isso envolve muita, né, envolve convocação, envolve correspondência, envolve, né, e a gente tem conseguido um resultado muito bom com as audiências de conciliação administrativa, principalmente com as pequenas prefeituras. Por incrível que pareça, as pequenas prefeituras a gente consegue, né, ter um resultado mais imediato. Nós temos hospitais que teve duas situações que, quando a gente começou a fiscalizar, e eu estou falando de 2021 para cá, que é o que eu posso falar, porque eu tenho conhecimento, né? A gente começou com um enfermeiro naquele hospital. Um enfermeiro. Duas situações. Claro que é um hospital com 14, 15, a capacidade instalada de 14, 15 leitos, e com uma taxa de ocupação de 30%, muitas vezes. E nós terminamos o processo com, no mínimo, 5 enfermeiros, né? 4 enfermeiros para cobrir e mais um para o RT, que muitas vezes cobre as folgas e férias. Isso é uma coisa, né, assim, que a gente se sente muito satisfeito. Nós tivemos grandes instituições, eu não vou citar aqui, né, para não... Mas, assim, na região sul, um grande hospital, um hospital bastante conhecido, que, em 2021, a gente fechou um acordo judicial, né, onde foram contratados vários profissionais enfermeiros. Acho que a nossa amiga Bianca deve saber, e um número menor, mas, mesmo assim, de técnicos de enfermagem também. O cumprimento desse acordo judicial efetuado foi de 1 ano e meio, mas a gente considerou que era mais vantajoso fechar esse acordo do que continuar, né, numa ação judicial que poderia se prolongar por vários anos, e talvez a gente não conseguisse aquilo que a gente conseguiu. Nós fechamos um acordo judicial com um hospital aqui da região do Vale dos Sinos, onde a gente conseguiu o acréscimo
de 75 técnicos de enfermagem e 35 enfermeiros. E ainda não está cumprido totalmente esse acordo, por quê? Porque a ideia era de fazer um contrato emergencial, enquanto a prefeitura organizasse o concurso público, e em 6 meses eles iriam fazer o chamamento dos concursados e colocar 75 técnicos de enfermagem a mais e 35 técnicos de enfermagem, enfermeiros a mais. Aí deu problema no concurso, eles, né, judicialmente, a gente fez uma nova audiência e a gente acabou aceitando mais 6 meses, até porque envolve a questão do dimensionamento. A questão de, quando é dimensionamento, é um problema que nós estamos tendo aí com o judiciário, né? E principalmente o judiciário aqui da nossa do Tribunal Federal, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sido muito duro com as ações, né, da enfermagem. E muito benevolente, muitas vezes, com as instituições. Então, a gente fechou esse acordo, né, um acordo significativo. Mais um pouquinho à frente, ainda no Vale dos Sinos, tem um outro hospital que eu tive fazendo um levantamento, que nos últimos, do início do processo, que foi 2 anos atrás, que a gente instaurou o processo, até agora, houve um acréscimo de 31 técnicos de enfermagem e, se eu não estou enganado, eu não me lembro se é 17 ou 19 enfermeiros. Então, a gente vê que a gente vai conseguindo, né? A água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Agora, é um processo rápido? Depende de várias coisas. Uma delas é a vontade da instituição de ajudar, de cooperar, de reconhecer que falta, né? A questão financeira, todos estão com problemas financeiros. E nas audiências de conciliação é o que a gente mais ouve. Nós estamos no limite do tempo muito boa, e a gente tenta, a gente às vezes chama 1, 2, até 3 vezes a mesma instituição. A gente não fecha as portas, né? Não diz, não, agora acabou, vamos marcar para daqui 30 dias, 45 dias, vocês pensem, vocês analisem, né? E vamos voltar a conversar. A gente tem feito isso, porque vale a pena investir na conciliação. A ação civil pública é o último passo que a gente pode adotar para se resolver alguma coisa, né? E, geralmente, o que sobra é relacionado à questão de pessoal, déficit de pessoal, ausência de enfermeiro, ausência de responsável técnico pelo serviço de enfermagem, e as demais questões de organização do serviço, isso aí acaba se resolvendo com o andar do processo. E é aquilo que eu falei, né? Tem algumas coisas que, no judiciário, até porque existe uma lei. Então, por exemplo, a inexistência de enfermeiros, do profissional enfermeiro, em determinados horários, determinados dias, ou em determinadas unidades, isso é uma coisa que a gente tem ganho 100%. Por quê? Porque está baseado na lei do exercício profissional. Ao contrário, quando é puramente um caso de dimensionamento. E aí entra a questão do cálculo, né, o próprio judiciário tem um entendimento de que o conselho não tem autoridade para estipular o quantitativo de profissionais que tem que ter, e a gente vê decisões, muitas vezes, que a gente diz, meu Deus do céu, como é que pode, né? Como é que um juiz pode dizer que um técnico de enfermagem pode ficar com 8, 9, 10 pacientes? Então, a gente tem investido na conciliação, né? E deixa o judiciário
como última opção. Bom, alguns dados, assim, porque eu vi uma placa aí, levantaram, que era 5 minutos só, né? Puxa vida, é muito pouco tempo. Bom, nós temos hoje mais de 6.000 instituições cadastradas no Siscorem, que é o nosso sistema de informação. Números de fiscalizações, assim, né? Em 2022 fechou mais de 2.400 fiscalizações realizadas. Este ano, nós temos previsto 2.859 fiscalizações. E a perspectiva é que a gente atinja o que foi planejado. Número de audiências de conciliação administrativa, elas têm variado entre 250 a 280 por ano. É um volume bastante grande, né? E a gente tem realizado as audiências de conciliação de forma virtual atualmente. Isso tem facilitado. Logo no início, eu fui um ferrenho, né? Eu disse, não dá, tem que conversar pessoalmente. Mas, com a questão da pandemia, a gente adotou esse sistema e a gente viu que melhorou muito em determinados aspectos, né? O comparecimento das instituições ele aumentou muito. Muitas vezes, lá do interior, né, eles tinham dificuldade de se deslocar até aqui. Então, está funcionando muito bem isso aí, em termos de comparecimento, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos 182 ações civis públicas em andamento. Em andamento. Volta e meia tem o julgamento de uma, né? Então é arquivado, mas em andamento 182. E não é simplesmente elaborar a peça jurídica e protocolar lá no judiciário e esperar o resultado, né? Tem N procedimentos durante uma ação. A Bianca, e quem é do sindicato aqui, sabe, né? Os inúmeros audiências, controles de prazos e recursos, e muitas vezes a instituição chega lá para o juiz e diz, olha, tudo resolvido, está tudo, né? Foi resolvido tudo que o Corem exigiu. Bom, o jurídico nos pede para fazer uma diligência para constatar se realmente foi atendido. Digo, na primeira, às vezes tem 2 vezes, a gente vai lá, nada foi atendido. Eles simplesmente mentiram para o juiz. Mas nós temos que ir lá para confirmar se foi atendido ou não, né? Então, assim, são números bastante, né, significativos. E-mails, né, que os fiscais trocam entre profissionais, principalmente com RT, para orientar como é que faz o cálculo, como é que ele elabora um protocolo, enfim. Atendimento presencial, ele varia por ano, por mês, por ano, de 1.000 a 1.100, contando a sede mais todas as 7 subseções que tem no Estado. Número de PADs, PADs é processos fiscalizatórios autuados por mês, de 60 a 90, depende do mês. Tá? Processos fiscalizatórios em tramitação. Eles estão lá, em alguma fase. 1.372 foi o que eu verifiquei ontem. E nós temos arquivado uma média aí de 30 a 40 processos por mês. Seja porque foi resolvido lá no início, no meio, na conciliação, ou por via judicial. Bom, eu já extrapolei o meu tempo, né? É que, na verdade, falar sobre a fiscalização, eu só vou falar alguns tópicos, né? Porque é muita coisa envolvida, né? O que a gente ouve, assim, só para finalizar, né? Rapidinho. A gente ouve muitas coisas, às vezes, que a gente fica meio... Não, mas para aí. Tem alguns mitos, né?
A fiscalização do Corém, o Corém avisa quando vai fiscalizar. Ele avisa quando vai, o dia que vai fiscalizar. Não é isso? Tem esse estigma, tem essa coisa. O Corém avisa quando vai fiscalizar. E eu tenho assim, desde 11 de janeiro de 2021, eu tenho dito o seguinte. E no início, né, me diziam, João Carlos, surgiu a denúncia aqui. Qual hospital? Que dia? Essas duas coisas, só duas informações eu preciso. Qual hospital e que dia? Agora, não vale vir uma informação assim, tipo, o Corém avisa quando vai fiscalizar. Ponto. Aí não vale. Aí brincadeira acaba por aí, porque assim, a gente precisa de dados mínimos, o dia e a instituição. E aí tem algumas situações que até são um pouco cômicas, né? Porque o Corém ele é muito utilizado. O Corém ele tem uma coisa, claro que tem coisas que vêm de muitos anos, né? Se criou aquela figura de que o Corém existe para punir. Não é assim? Não é assim, Félix? O Corém existe para punir. Então, o que muitas vezes as instituições elas se utilizam de uma artimanha, ou porque a pessoa que tem que falar e colocar aquilo em prática, ela tem receio da sua equipe, da sua... Enfim, ou porque ela não tem argumentos. Meio minuto. Aí o que ela... Eu ouvi uma voz no fundo, assim, meio minuto. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil e muitas vezes funciona. Por quê? Porque o pessoal tem medo. O Corém disse que tem que ser assim. Teve um caso na região ali de Passo Fundo que uma presidente de um CID de saúde, muito querida ela, a gente, né, tem um relacionamento muito bom, e ela ligou indignada, falou na época com o presidente e disse: eu estou indignada com vocês, porque agora eu sei que o Corém avisa quando vai fiscalizar. Não, mas o que houve? Vamos lá e vamos ver. Não, porque eles vão avisaram que vão fiscalizar o hospital tal em tal dia. Puxa vida, acendeu a luz vermelha, vamos ver a agenda de fiscalizações. Não tinha nada programado para aquela instituição, nem perto. Nem perto. Mas, puxa vida, mas alguma coisa deve ter, porque ela falou e... Né? Vamos reunir o gabinete de crise. Né? E aí, depois, a mesma pessoa ligou, dizendo, olha, me desculpe, foi um mal-entendido. Por quê? Porque ela descobriu que a instituição queria implantar uma determinada coisa lá naquele hospital, e ela disse o seguinte, olha, nós temos que começar a funcionar a partir de tal dia, porque tal dia o Corém vem aqui. O Corém avisou. A minha esposa trabalhou muitos anos na atenção primária de saúde, e um dia ela chegou em casa e me disse, João, mas que absurdo, o Corém exigindo tal coisa. Como assim? Porque nos comunicaram que o Corém está exigindo que se faça assim, 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 assado. Eu disse para ela, não, isso nunca nem foi discutido. Quem dirá, aprovado. Mas foi utilizado o Corém para justificar aquela mudança ou aquela... Né? Então, a gente tem que cuidar com essas coisas. Né? Outra afirmação, o Corém fiscaliza e não acontece nada. Alguém já ouviu isso? Félix, já ouviu? Ouviram? Então, eu volto a dizer aqui, infelizmente, a gente não tem os instrumentos para poder exigir, dar um prazo. Finalizando.
Então, finalizando, a gente... Guarda ali que nós já vamos, porque ela está, e ela é brava, se eu não cumprir o tempo. Tá. Pessoal, eu vou encerrar porque assim eles estão me convidando às vezes para falar e você sabe que eles estão me cobrando multa a cada minuto que eu ultrapasso do tempo estabelecido? Só para informação, já ultrapassou 2. Então eu vou encerrar e nós temos aí, né, parece que 2 minutos para perguntas ou meia Agora, hora, né? menos 4. Meia hora. Então, assim, eu gostaria que vocês perguntassem. Vamos, é o momento da gente poder discutir, esclarecer, né, algumas coisas. Podemos começar pela nossa amiga aqui. Hoje é o dia do amigo, eu vou te chamar de amiga. Gente, deixa eu só dar um aviso importante, tá? As pessoas aqui dentro nos ouvem, mas como a gente está transmitindo online, para quem for fazer perguntas, a gente pede que espere até chegar o microfone, tá? Porque senão as pessoas lá que estão assistindo online não vão ouvir a pergunta ou a consideração que você está fazendo aqui, tá? Só antes de te dar a palavra, colega, assim, a gente vai abrir para perguntas. Nós temos... Me ajuda, Joana. 15 minutos? 10 minutos? 15 minutos, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta para o João, levanta a mão. Aí a gente vai passando o microfone, sempre com o microfone, conforme a Joana comentou, para que os colegas que estão assistindo nós online também se contemplem com a pergunta e a resposta do palestrante, tá? Então, tá com a palavra a nossa colega por primeira escrita, depois a Bianca. Eu não vou fazer pergunta, só vou fazer um comentário assim, ó, que logo que a gente entrou no sindicato, isso foi em 2013, logo em seguida a gente teve uma reunião na federação, na FESERG, o seu Carlos está representando hoje, e eu também faço parte da diretoria da federação, como a Bianca, e nós tivemos uma reunião com o Corém, que o Daniel era o presidente na época, e aí começou a função da formação da comissão dos técnicos de enfermagem. Eu acho que foi a primeira reunião que foi falada na função dessa formação do técnico de enfermagem. E o Ayrton era o presidente que assumiu em Santiago. O que aconteceu? Tinha e existe ainda várias irregularidades dentro do hospital lá, né? Inclusive, tem uma enfermeira para atender, assim, como é que eu vou te dizer? 1, 2, 3, 4, 6 unidades. Bloco maternidade, unidade 5, unidade 4, Covid, unidade 3 cirúrgico, pediatria e a 100. Aí é 200 que fica embaixo. E a psiquiatria. É uma enfermeira. Pronto-socorro tem uma enfermeira e CTI tem outra. E aí uma enfermeira fica para todas as outras unidades. Quando o Corém aparece, quando vai, aparece enfermeira lá. Aí tem enfermeira. Aí tem uma escala que aparece enfermeira. Entendeu? Não, aí aparece a enfermeira trabalhando bonitinho na noite, entende? Ou do dia. De dia tem, sempre de dia tem bastante enfermeira. De noite que é o problema, entende? Porque uma enfermeira dá uma urgência no bloco, ela está lá atendendo. Dá outra urgência na unidade 500, que fica lá no outro lado do hospital, mesmo que tenha 5 pacientes lá, que são 15 leitos, mais 15 leitos na unidade 3, que está sempre lotado com criança, ou atende os particulares, ou atende o SUS. E aí, qual é a prioridade? Se tu está atendendo um, tu vai largar um paciente para atender o outro? O que tu está atendendo, tu vai seguir? Não. O que acontece? Supostamente, tu vai atender o que tu já está atendendo. Se chega um endinheirado lá, um dono de hospital, doente, infelizmente,
A vida da gente é uma mercadoria. Quem tem dinheiro te vive, quem não tem morre. Infelizmente, todo mundo está ouvindo e a verdade é essa. Falamos hoje sobre o racismo, né? Chegar um negro e um branco. Qual é o primeiro atendido? Alguém responde, por favor. Não chegou. Não, chegar os dois juntos. Mas não é assim, gente. Não é. Gente. Gente, se a gente. Bom, não é esse o assunto, né? Não é essa questão da fiscalização. Mas não é a realidade da vida da gente. Não é essa. Não é. Se tu chegar dentro de um atendimento lá, ó, o que tiver dinheiro e o que não tem dinheiro, o primeiro atendimento é que tem dinheiro. Se tiver um preto e um branco chegar no mesmo... Desculpe a palavra, vou ser bem grossa, ignorante, como eu sou do interior, tá? Lá da fronteira. O preto fica de lado e o branco atendido. Infelizmente, é assim. Me diz uma coisa, qual é, lá no interior mesmo, qual é uma gerente, um RT que seja morena, negra? Só tu é de qual região? Santiago. Santiago. E teu nome? Margarete, sou Margarete. presidente. Eu sou copeira. Sou presidente do Sindicato de Saúde de Santiago, representando técnicos de enfermagem, nível médio técnico. Eu acho que eu posso fazer uma observação na tua observação? Pois não. Tá. Até porque a tua observação ela tem uma afirmação que eu acho que a gente tem que... A gente sempre tem que ter o cuidado. Isso, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo uma coisa muito importante, que a gente, às vezes, tem tendência a tomar uma experiência e entender que aquela experiência ela é igual para todas as demais. Ou seja, a gente generaliza. Eu trabalhei em muitas instituições de saúde nesses meus 38 anos e a gente tinha, no desenvolvimento do trabalho da gente, eu tinha lá, por exemplo, na minha equipe, tinham lá 15 técnicos de enfermagem, na escala, e que eu tinha lá 13, 12, de fato, né? Às vezes até menos. Porque tu tem 15 numa escala, não quer dizer que tu tem os 15, né? Tem 1 ou 2 de férias, ou outro de folga, ou 1 ou 2 adoeceram, e se for os 15, né? Mas, assim, então eu tinha lá meus 15 num determinado serviço, e que eu tinha uma média de 12 a 14, de fato. E, às vezes, eu tinha 15 num determinado coisa. Deu a sorte que não tinha ninguém de férias, não tinha, né, tinha só um de folga, ninguém estava adoecido, e eu estava com uma equipe boa, né? Imagina se a fiscalização chega do Corém hoje lá e está os 14, ou então, pior ainda, se tiver os 15 lá, né? Avisaram. E a gente não pode ter essa coisa, né? Assim, a gente tem que partir do princípio que as instituições, principalmente da enfermagem, a gente sabe que já teve, né, assim, historicamente, épocas em que algumas instituições nossas tiveram uns posicionamentos um tanto quanto... Mas, assim, a gente tem que dizer quando ocorreu. Eu não posso simplesmente supor, porque a fiscalização chegou lá no dia e tinha um quadro de pessoal relativamente bem, não tinha ninguém doente, casualmente não tinha ninguém de folga, que foi avisado. E eu acho que é isso que a gente tem que... Até porque a grande maioria das fiscalizações, a gente acaba constatando que, sim, a denúncia tinha fundamento. Que não tem fundamento a denúncia é minoria. Vocês entendem? Então, se a fiscalização do Corém tem por hábito avisar,
Deveria ser ao contrário, né? Não se constataria nada, nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade. E eu posso dizer para vocês, eu sou péssimo de guardar nome, desculpe, mas eu poderia te dizer que é muito raro tu chegar numa instituição para fiscalizar e tu não notificar nada. É muito raro. Por quê? Mesmo que tenha lá capacidade total naquele dia, né, a gente vai ter outros dados que vão ser coletados que vão mostrar que aquilo ali não é a realidade. A fiscalização não vai tomar unicamente aquele dia que ela esteve ali como base para fazer o relatório e as conclusões, ou para detectar que tem déficit de pessoal, né? Então, tem outras maneiras de se verificar, não é só aquilo que estava ali naquele dia. Até porque... Bianca. Sim. E se a gente tiver um indício né, a gente vai verificar com certeza, né, pessoal? Com certeza. Bianca. Bom, eu vou levantar porque eu quero fazer algumas considerações e não sei se está ao vivo ainda, mas eu quero falar da experiência de Pelotas na fiscalização e de quanto é importante os trabalhadores denunciarem, né? No início da nossa chegada no sindicato, em 2016, a gente chegou com muita sede no pote, né? Então, a gente queria que o Corém ficasse 24 horas com nós dentro do sindicato. E a gente aprendeu, ao longo desses anos no sindicato, que a gente não tem pernas para dar conta do serviço, né? Está ali a direção do Sind Saúde Pelotas, e a gente tenta, está dentro dos hospitais e não consegue. Quando chega uma denúncia no sindicato, ou por assédio moral, ou por uma sobrecarga de trabalho, a gente precisa ir na comissão, né? E eu vou fazer uma observação também, Sandra e João, que nesse terceiro encontro de técnicos e de enfermagem faltou a apresentação da comissão de auxiliares e técnicos, né? Fazer uma apresentação do trabalho da comissão, porque a gente vem para Porto Alegre para trazer as demandas da nossa região, né? Os componentes da comissão, eles vêm a Porto Alegre justamente para sentar e para que a gente possa adequar a fiscalização e dizer o que está acontecendo na nossa região. Então, é comum as instituições, as direções de hospitais, usar o nome do Conselho de Enfermagem e dos sindicatos. Dizer que isso aconteceu porque o sindicato mandou, isso aconteceu porque o Corém mandou, e muitas vezes eu tenho que fazer um vídeo e dizer que nós não passamos procuração para usar o nome do sindicato. E assim acontece com o Conselho de Enfermagem. Dizer que Pelotas, né, tem o meu colega ali, acho que tem mais colegas aqui do pronto-socorro, a Luciana, a Cilda, o Luciano, a gente ficava com 20 pacientes, né? 20 pacientes, nós somos da época que a gente amarrava a atadura para puxar paciente na maquinha curtinha. E a gente tem desenvolvido um trabalho junto com o Conselho de Enfermagem, a gente teve uma ação civil, né? E hoje a gente conquistou, depois de muito trabalho e com a ajuda e a participação dos trabalhadores da enfermagem, que denunciaram, né? E tem que denunciar. A denúncia anônima, não, a gente tem trazer essa informação para vocês, que não é, de hipótese nenhuma, nem no Ministério Público do Trabalho, nem no Conselho de Enfermagem, o nome de quem denunciou é falado. Então, a gente tem que passar isso e daqui a gente sair com essa segurança de que a denúncia é importante. Se o trabalhador não denunciar e não provar o que ele está denunciando, no caso da denúncia, a gente vai denunciar que não tem profissional suficiente. Já teve uma ocasião em Pelotas que que o Corém foi fiscalizar, eu fui convidada para fazer essa visita, e, naquele momento, em 5 minutos, todo mundo ficou sabendo que o Corém já estava dentro do hospital.
Quando isso aconteceu, a RT começou a ligar para o pessoal que estava de folga para vir. Mas aí a culpa é do Corém ou a culpa é nossa? Porque quando a enfermagem aceita atender um telefone e que o sindicato se empenhou para que essa fiscalização fosse efetiva, e a gente está dentro da instituição, nessa oportunidade eu tive a participação, e aí a gente recebe os colegas vindo de casa com jaleco, tu vê o pessoal entrando e o pessoal dizendo, olha, estão vindo de casa porque não tem gente na escala. Então, o empoderamento da enfermagem para que as coisas mudem tem que começar por nós. No pronto-socorro de Pelotas, hoje, a gente conseguiu que os técnicos de enfermagem, através desse trabalho de fiscalização, desse trabalho de fazer a enfermagem entender que ela precisa participar, hoje, técnico de enfermagem não faz mais a evolução, que não é a nossa função, né? Nós fazemos as anotações, a divisão do serviço, tudo que era sobrecarregado para o técnico de enfermagem, que não era função do técnico de enfermagem, a gente já conseguiu. O aprazamento das prescrições, que, além de ficar com 20 pacientes, ainda tinha que aprazar todas as prescrições, não era assim? Então, a mudança acontece quando realmente a gente faz parte da mudança. E a gente precisa pegar o código de ética, ler o código de ética e ver o que o código de ética diz. Isso compete a ti, Luiz, ou compete à enfermeira? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? O Corém, eu vou falar pelo período da minha experiência, né, 2016, quando nós entramos no sindicato, até antes de 2016, eu não me reconhecia como parte integrante do Conselho de Enfermagem. Eu me reconhecia como uma pessoa pagante da anuidade. Por quê? Porque a gente não tinha o retorno que nós começamos a ter a partir de 2016, de um novo conceito do que o Corém precisa trazer para os profissionais. Então, pessoal, a mudança ela tem que começar com nós. O Conselho de Enfermagem tem a plataforma hoje digital, não tem quem não possa entrar em qualquer rede social ali. Tem curso online, se tu não pode assistir na hora, tu vai assistir depois. E, mais uma vez, eu digo que não está tudo perfeito, né? Mas está melhor do que quando a gente chegou em 2016. Tem muito a melhorar, mas isso só vai depender do empenho de cada profissional. Qual é o conselho de enfermagem que eu quero? Como eu quero que o conselho me represente? Como eu quero que o conselho faça o seu papel, mas eu também tenho que fazer o meu? Então, eu queria trazer esse relato para vocês, que nem é uma pergunta, até eu ultrapassei os minutos, né? Mas é importante, quando a gente bate muito, a gente também tem que trazer o contraponto, né? E, então, eu precisava fazer os relatos da nossa região, dizer que não está 100%, mas a gente está trabalhando para melhorar, e os profissionais da enfermagem começaram a despertar para esse novo momento. O piso da enfermagem trouxe esse despertar, e a gente tem que despertar para a política. Quando o colega diz, eu não estou nem aí para a política, mas a política ela está ali para trazer recursos para a tua instituição. A política está ali para fazer o trabalho das políticas públicas, que se inclui, nós somos trabalhadores, as formiguinhas do SUS. Então, a gente precisa aprender a fazer parte do conselho, usar as plataformas que está oferecida para nós sem custo nenhum, e cobrar, mas saber reconhecer também o trabalho. Muito obrigada. Então, acho. Não temos mais inscritos. A Bianca foi a última que se inscreveu. Só que queria fazer um pequeno comentário da palestra do João. Foi de extrema importância para que a gente diminuísse um pouco a nossa ansiedade. Muitos de vocês que não sabem o processo da fiscalização, e, bem como ele disse, o Corém vem aqui, fiscaliza, não acontece nada. Acontece sim, acontece muito. O João nos demonstrou uma pequena parcela, né, João, de números do que acontece em fiscalização. A fiscalização é uma atividade fim do Conselho Regional de Enfermagem, no Brasil inteiro, cada um no seu estado. Quando a gente faz uma denúncia, como em qualquer outro órgão público, eu preciso de subsídio
para fazer aquela denúncia. Não é simplesmente jogar no ar e imaginar que as coisas têm que acontecer. Não é assim. Nós somos uma autarquia federal, nós somos uma autarquia que segue regras conforme a legislação que nos é demandada, né? Então, a gente segue conforme a lei manda, a lei tem que ser seguida. Então, nós atuamos enquanto órgão de fiscalização através de fatos. Existe uma suspeita? Existe. Ela tem que ser denunciada, mas, dentro dessa suspeita, tem que ter fatos. Isso é muito importante, para que esses números que o João nos trouxe, que são uma pequena amostra, eu torno a dizer, eles continuem sendo realizados da forma com que a gente construiu de 2015 para cá. Não um conselho punitivo, uma fiscalização efetiva, educativa e seguindo sempre as leis que nos regem. João, eu acho que a Joana agora lê alguns comentários, é isso? Sim, na realidade a gente não teve muitos comentários no online. Em 1 minuto, eu prometo. É só para encerrar e dizer que, como a Sandra já falou, né, que a fiscalização é uma das atividades finalísticas e muito importante. E, às vezes, a gente pergunta, né, mas para que serve o conselho? Que coisa que eu tenho que pagar a anuidade, né? Que, se a gente for olhar, não é uma... 2019, houve uma campanha muito grande para acabar com os conselhos profissionais. Por quê? Por quê? Pelo mesmo motivo de que fizeram de tudo para acabar com os sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos, né, eles atuam na defesa do trabalhador. Se não tem conselhos de profissionais, o que vai acontecer? Não leva, na atual situação, não leva 2 meses, metade dos hospitais estão admitindo cuidadores, pessoal. Vai ter um enfermeiro por turno e olhe lá. O técnico, talvez, ele entre em extinção e nós vamos voltar a ter atendentes de enfermagem, cuidadores. Então, a gente tem que ver, né, que, muitas vezes, o retorno do conselho ele não se dá através de convênios com associações, com farmácias. O retorno se dá através da defesa da nossa profissão, da garantia de que pessoas leigas, pessoas não capacitadas vão tomar o nosso lugar. Tá? E tem muito interesse, né, econômico aí por trás de ter pessoas não qualificadas ganhando muito pouquinho, né, para reduzir custos. Tá? Muito obrigada, João e Sandra. Só fazendo uma correção, Sandra, a gente até tinha mais inscritos, mas, devido ao nosso adiantado da hora, a gente tem que finalizar aqui a nossa discussão. Como muito bem já falou o João e a Sandra, eu acho que, número 1, o conhecimento, né, é uma grande ferramenta. Então, saber como que funciona a fiscalização, como o João nos explicou, né, e um pouco desse relato da Bianca também, do que ela trouxe. Então, a gente sempre fala, né, façam as denúncias pelos meios oficiais, né, não vale comentário na rede social, porque a gente responde comentários nas redes sociais. Vá na ouvidoria. Se tem alguma dúvida, né, João, manda e-mail para o e-mail do saque@portalcorém, que é o e-mail que o Departamento de Fiscalização responde. Então, assim, existem formas, muitas formas de chegar até a gente.